Boa noite, pessoal. Quanto tempo, né? A gente com um dia aí sem entrar aqui já faz falta, né, pessoal? Boa noite. Eu esperar vocês chegarem. E aí, o pessoal que já tá inscrito aí no grupo, né? Lá no grupo da... Ai, gente, como é o nome que eu botei? Alquimia Metafísica e Espiritual. Vamos começar amanhã. E aí vocês vão se surpreender, porque tem bastante conteúdo, a gente vai mexer com as coisas aí dentro de vocês vão receber alguns avisos antes de iniciar o grupo, porque é necessário, senão vocês vão... Quem já é meu aluno lá da Academia Espiritual não tem problema, já está acostumado a romper paradigma, mas quem não é ainda vai ficar um pouco chocado, mas é por aí, gente. A gente precisa entender o caminho, né, correto para seguir e para avançar na vida. Então essa live de hoje, como eu coloquei aqui, quem acompanha aqui no Stories, né? Eu tenho feito poucos Stories, gente. Vocês vão entender por quê. Eu tenho que fazer... deixa eu ver se eu consigo virar, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Vamos lá. Peraí, vai mexer um pouquinho, hein? Ó. Dá uma olhada no quadro. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo esse quadro? Ele tá cheio, gente, olha. Não vai ficar ruim. Vai ficar ruim aqui para vocês verem. Aquilo tudo ali é o que vai ser entregue nesse curso gratuito de 4 dias dentro do grupo do WhatsApp. E o que eu tenho que fazer ainda a respeito disso? Eu preciso transformar isso tudo aqui em imagem, porque eu quero entregar para vocês um mapa mental de partes, né? De cada parte, cada dia eu quero entregar um mapa mental para vocês entenderem do que a gente está falando de fato, né? Que sempre quando tem algo visual, as coisas melhoram. Então, eu coloquei tudo que eu quero entregar nesses 4 dias. E aí eu ainda tenho que fazer o desenho disso tudo. Ainda tem desenho que eu tô devendo, que eu comecei e não terminei. Enfim, é muita coisa, gente. Calma aí que eu vou fazer. E aí, a gente tá nesse movimento. Então, ontem eu precisei dar uma pausa para concluir tudo que eu considero necessário para esses 4 dias. E então, hoje eu vou sentar, eu ainda tenho um atendimento à noite, eu vou sentar para fazer esses mapas, né, e já talvez deixar previamente gravado alguns áudios, porque aqui do lado tá tendo uma obra, né, então é horrível você falar com... Por isso que eu tô quietinha lá no grupo do Telegram, assim, quase não gravo, porque tá tendo muito barulho, e aí fica ruim, né, a gente tá ouvindo aquele ruído no fundo. Então, vamos lá que a gente vai conseguir resolver isso em breve. Então, hoje a live, um pouco antes aqui dessa live de hoje, eu perguntei, né, ao pessoal eu gostaria de receber sugestões de live. Mesmo tendo terminado aqui, por favor, quem quiser, tiver sugestões, ideias, coloca lá numa caixinha que eu salvo todas e isso tudo vai virando live aqui. Então a figurinha de hoje, né, deixa eu ver aqui se eu vou responder, eu não sei se eu posso responder várias, mas eu vou escolher uma aqui, ó, que vai aparecer aqui, que foi o Ricardo que sugeriu, tá? Então, a gente vai fazer essa live aqui com esse tema, né? Culpa, como extinguir isso? A questão, tá, de culpa, como qualquer outro sentimento denso, esses sentimentos, eles surgem para que a gente tenha um senso de realidade, né? A história de estar realmente instalado, estar realmente em observação ao que é real. A culpa, obviamente, se realmente fizemos algo errado, ela vai surgir. A grande chave nessa história você não pode permanecer com essa culpa a ponto de paralisar em relação a tudo que você tem que fazer. O segredo é você conseguir transformar essa culpa em responsabilidade. Qual é a diferença da culpa e da responsabilidade, né? Entre culpa e responsabilidade. Qual é a diferença? A diferença entre culpa e responsabilidade é que quando você tem culpa é como se fosse algo pesado sobre você. Você está paralisado. E quando você se sente responsável por algo, ou seja, eu tenho consciência de que eu errei, eu tenho consciência que eu fui agressivo, eu tenho consciência que eu fiz besteira e que isso tem consequências, porque tudo que a gente faz de errado tem consequências. Quais são as consequências? Às vezes a gente perde pessoas queridas, às vezes a gente perde algumas oportunidades, às vezes a gente poderia ter ido por outro caminho, enfim, tudo isso, gente, faz parte do aprendizado da gente, certo?
Então, o que a gente precisa entender? Que quando a gente toma consciência de que a culpa não é nossa inimiga, quando a gente toma consciência de que é um sentimento que a gente precisa liberar, eu vou dar umas dicas aqui para você fazer isso. Primeira coisa que eu acho que é o mais importante de tudo para transformar essa culpa em responsabilidade, em se sentir responsável, né? Que é diferente. Quando você se sente responsável, você está focado em solução. Como eu posso reparar isso? Ou o que eu vou fazer para não cometer mais esse erro? Isso é ser responsável por algo. Você reconhece que errou e internamente você se compromete a não fazer isso de novo. Porque se você vai fazer de novo, então a culpa fica sendo a sua trava. E tem gente que mesmo culpado vai lá e faz. Por quê? Porque resolve não tomar consciência do processo. Então, tendo tomado consciência do processo, parando de se sentir culpado e entrando, né, no campo da responsabilidade, você já fica pronto para lidar com isso. Tem um exercício que está num livro chamado Agilidade Emocional. E que isso funciona, gente, porque independente de eu tive acesso ao livro esse ano, quer dizer, no final do ano passado, né, para esse ano, eu tive que comprar o livro físico, porque eu estava lendo no digital, eu gosto de anotar muito, e o livro é grande, então eu precisava do livro físico. Então o livro físico eu comprei e chegou esses dias. Tô lendo de onde eu parei, mas eu vou reler para fazer as anotações. Então nesse livro, é uma pesquisadora, uma psicóloga pesquisadora de Harvard. Ela diz que quando a gente tem emoções negativas, de certa forma, emoções que a gente sabe que tem e precisa se livrar delas, é muito melhor quando a gente escreve sobre elas. Então, o fato de você escrever... E, gente, a questão da escrita, a gente tem que passar a utilizar isso na vida. Eu sempre utilizei, eu tenho aqui, sei lá, mais de 20 cadernos de exercícios. Aí, hoje eu tenho mais cadernos menorzinhos, porque eu ando com eles na bolsa. Então tem caderno de ideia, tem caderno de desabafo, eu tenho um diário, eu tenho um caderno só para fazer exercícios. Então assim, olha, entenda uma coisa, e quando eu peguei esse livro dela, que era uma pesquisadora, né, de Harvard e tal, fez pesquisa junto com outras pessoas em outros segmentos dentro dessa área dos sentimentos e emoções, acho que é um dos livros mais completos que eu já li até agora a respeito do assunto, mais ainda do que a história da inteligência emocional. Inteligência emocional é bacana, mas é como se ele pegasse aquilo tudo e colocasse no vértice da razão, sabe? E eu não gosto muito disso, porque a emoção ela é mais do que isso, né? E ela traz recursos, né? Em que você não nega o que você é emocionalmente falando. Você é uma pessoa que sente culpa, é uma pessoa que sente medo, é uma pessoa que tem tristeza, é uma pessoa que tem raiva. Eu também tenho. Agora, o que te faz diferente? O que faz de você uma pessoa com êxito na vida? Né? O que faz de você uma pessoa que tenha sucesso na vida? É a forma como você lida com seus sentimentos. Se os sentimentos não paralisam você diante do seu objetivo, dos seus motivos pessoais, né? Se eles não paralisam você, você segue em frente, certo? Agora, se os sentimentos paralisam você, você está perdido. Então, você precisa de ajuda. Um dos recursos, eu vou repetir o nome do livro já. Um dos recursos que você tem para lidar, tá, com os sentimentos, é que ela fala muito, fala de vários pesquisadores que fizeram testes, né, a respeito disso, é escrever sobre esses sentimentos, principalmente esses que nos magoam, sabe, que nos pesam, que nos doem. Então eles fizeram lá várias pesquisas a respeito disso e perceberam que as pessoas que escrevem sobre o que estão sentindo negativamente, elas tendem a ir esquecendo do que aconteceu. Ou seja, elas saem daquela história do enredo. Quem já viu algumas lives aqui para trás, já viu eu explicar o que é essa história do enredo. Né? Que é quando você está ali se sentindo mal, aí você fica justificando esse sintoma. Ou você culpa alguém, ou você se culpa, ou você fala, essa vida é uma bosta mesmo, e isso tudo tá ruim, o mundo tá ruim, e é a crise. Aí você começa a criar enredos para lidar com isso. Então tem gente que não se responsabiliza pelos erros, tá? Não se responsabiliza e culpa as pessoas, entra no papel de vítima. Tem aquele que se culpa e fica parado, estagnado, sofrendo, se autopunindo, se sabotando em um monte de situações, principalmente no setor onde a culpa mais está presente, né? Vamos supor que seja o setor de relacionamento. Aí a pessoa começa a se sabotar na área de relacionamento, como punição por conta da culpa. A culpa, ela puxa, sabe? Ela atrai muita punição. E é o nosso próprio inconsciente que faz isso.
Quando você se sente responsável, não. Você fala, ok, eu errei e a partir de hoje eu não vou repetir esse erro. Eu vou seguir em frente. O que eu puder fazer para reparar, eu vou reparar. O que eu puder fazer para ajudar as pessoas a não passarem por isso, eu vou fazer isso. Ok? Então, esse é o diferencial. Então, o fato de você escrever sobre esses sentimentos, né? E escrever, você vai escrever uma vez, você vai escrever 2 vezes. Inclusive, eu acho que eu coloquei aqui no meu feed, né? Aqui umas figurinhas explicando sobre uma pesquisa de um autor. E ele fala dessa coisa da escrita. Então, 20 minutos, ele pede para você marcar no relógio, no cronômetro, 20 minutos e escrever. Então, você vai escrever sobre esse sentimento. O que essa culpa traz para você? Aí você pode escrever sobre o sentimento, você pode escrever como se você estivesse pedindo desculpas à pessoa. Você pode escrever como se você se visse numa situação futura livre dessa culpa e botar isso para fora, sabe? A escrita, ela ajuda muito. Ela retira você do enredo. Isso foi comprovado cientificamente. O nome do livro chama-se Agilidade Emocional. Não me pergunte o nome da autora, porque eu não vou lembrar agora mesmo. De jeito nenhum. Mas depois eu posso ver. Mas você colocar no Google aí, vocês encontram. É um livro muito bom para quem gosta de entender um pouco sobre a mente humana, mas nesse foco bem emocional, sabe? Eu achei fabuloso, assim, realmente o trabalho dela foi, assim, primoroso, sabe? Realmente entregou uma coisa muito boa a serviço de todas as pessoas. Então, esse é um dos exercícios que eu indico a você. Agora, se mesmo escrevendo você não consegue, talvez você precise buscar ajuda. A técnica que eu uso e que é efetiva e rapidamente você sai do contexto, né, do enredo que o sentimento coloca, né, que a gente se coloca e o sentimento fica nutrindo a situação, é a reprogramação quântica emocional, que é o método que eu desenvolvi, onde a gente reprograma essas redes emocionais. Então, esses sentimentos todos, eles vão se conectando numa rede. Então, eles criam vamos dizer assim, um entrelaçamento com os fatos que foram vividos e que provocaram os tais sentimentos. Então, é o que eu aconselho. Mas para você que está aí, às vezes não quer fazer, não está muito nessa vibe de fazer atendimento, de fazer esse trabalho terapêutico mais direcionado, talvez, né, fazer essa coisa da escrita te ajude, mas faça. Não é fazer uma vez, é fazer várias vezes, criar o hábito. E por outro lado, você tem uma chance de escrever sobre o sentimento. E assim, Alessandra, o que eu faço? Você escreve e joga fora. É o que sugere a escritora. Escreva, bota tudo pra fora, né, seus lagartos aí, bota tudo pra fora e joga fora. Escreve no papel e joga fora. E aí você, por outro lado, criar o hábito de escrever diários. Ter um diário onde você escreve o seu dia, as coisas que você pensou, as coisas que você tem em mente, isso ajuda muito. Isso nos ajuda muito. E outro recurso que é interessante também para a gente sair desse emaranhado emocional, pelo menos criar uma condição para sair, é começar a se projetar alguns anos à frente, né? O que você se vê fazendo daqui a 5, 10 anos. Então, quando você começa a vislumbrar você daqui a 5, 10 anos, você começa a criar uma nova condição mental para novas possibilidades, para uma nova rede. E isso vai fazendo com que o teu sistema que está ativado aqui, que quer te manter preso no passado, ele comece a paralisar aqui para construir essa condição numa visão futura que você está criando. Então isso de alguma forma te ajuda a ter um alívio para toda essa dor que você vem carregando. E normalmente essas dores emocionais te mantêm preso em condições do passado. Normalmente são coisas do passado, coisas que foram ditas na infância, né? Então a gente tem lá aquele coração ferido, a carência, alguma coisa lá da infância que não foi bem resolvida. A gente traz tudo isso para o nosso momento presente, nessa vida adulta, e vai viver, né, jogando, refletindo toda essa carência, toda essa ausência, toda essa dor. Isso tem que ser curado. Isso realmente precisa ser curado. E a gente precisa olhar para isso, porque a forma como é que eu curo? Curo olhando para os sentimentos. Não fugindo deles, porque a gente foge, né? A gente tem mania de estar doendo, a gente foge, a gente não encara. E a realidade, quando essas coisas acontecem, é pra gente crescer. Só que você tem que encarar, você não pode desistir. E às vezes o encarar esses sentimentos, ele não é tão difícil.
Ele só vai ficar difícil se você não tiver um motivo pelo qual você fazer o que você precisa fazer. Sabe, se o seu motivo não for inexistente ou não tiver força suficiente para fazer você encarar, por exemplo, se você tem o sonho de dar aulas, mas você é extremamente tímido, tem vergonha, se você tiver uma oportunidade de falar para um público, nem que seja num aniversário, fazer um discurso para um amigo, para uma amiga, para o seu pai, para sua mãe, para sua noiva, para o seu noivo, enfim. Aí você não vai fazer porque você é tímido, mas você não tem a pretensão de dar aula ou de dar palestras, então ali é uma oportunidade para você encarar a circunstância para poder vencer essa barreira. O que a maioria faz? Desiste. Não faz. Mas você diz que tem o sonho de dar aula, palestra, falar em público. Como que você, numa coisa entre amigos, você não consegue levantar a voz e falar do que você gostaria de falar? Não é uma coisa meio louca, né? Mas é porque o nosso motivo ele não é forte o suficiente para fazer a gente seguir em frente e fazer o que a gente precisa fazer, certo? Então, entenda, os sentimentos negativos, eles não são, apesar de terem esse nome de negativos, eles não são os vilões da nossa vida. Muito pelo contrário. Ele está apontando para coisas que a gente precisa mudar aqui dentro, tá? Então, culpa, aprenda a transformar culpa em responsabilidade. Forma de você sair disso. Forma de você sair disso, escrever. O primeiro exercício aí é você escrever. Olhar para o seu sentimento de fato. Ouvir tudo que ele está acusando você. E ali na hora que você escreve, você vai perceber os absurdos que vão sair. Vão sair coisas absurdas que você vai dizer assim, não, aí também já é demais. E aí você vai começar a contra-argumentar com esse sentimento na escrita. E aí você começa a se livrar de toda essa carga, sabe, que está presa dentro de você. Então, mas é uma prática que você deve fazer e exercitar sempre, tá? E aí vai chegar uma hora, Alessandra, então até quando eu escrevo? Quando eu tiver com sentimento negativo? Até você não sentir mais, porque vai chegar uma hora que você vai dizer, não sinto mais, já acabou. Então é muito importante você fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo mudar a figurinha aqui agora. Eu vou botar aqui a outra figurinha que veio pra gente também como sugestão, tá? Aqui ela pergunta sobre vício e comportamentos rebeldes de filhos. Eu vou dar uma dica pra você que é algo que realmente funciona muito em relação aos filhos, né? A primeira coisa que você precisa fazer, né, pra mudar assim, o comportamento dos seus filhos, sabe você refazer o passo a passo lá atrás. A gestação, você se vê com seu filho dentro do seu ventre, você imaginar o quanto ele foi esperado, o quanto ele foi amado, refazer, como se você estivesse revivendo tudo de novo. Você toda noite vai lá, revive aquilo de novo. Você imagina quando ele veio para os seus braços a primeira vez, o nascimento, imagina ele mamando no seu peito, né, naquele primeiro momento, você olhando para ele ali, criando aquele vínculo todo, você entregando para ele todo o seu amor. E aí você está refazendo ele, crescendo de novo, e você vai dizendo que o ama, que ele é especial, que ele foi esperado, que ele foi amado, e começa a fazer isso. Essa é uma das etapas, tá? Eu já vi verdadeiros milagres acontecendo na vida de famílias cuja mãe começou a fazer esse exercício. As crianças, os meninos estavam envolvidos com drogas, estavam com muita bebida, andando com umas amizades nada legais. A mãe foi persistente nessa prática simples assim. E aí a transformação foi acontecendo. Outra coisa que você pode fazer em conjunto com isso é a prática do Ho'oponopono. Sim, o Ho'oponopono. O Ho'oponopono para limpar tudo que há dentro de você em relação ao seu filho. Tá? Por que talvez ele esteja fazendo isso? Ele não está se sentindo amado, não está se sentindo, ou não se sentiu, né, amado, querido, alguma coisa faltou ali. Mas eu não quero que você se sinta culpado. Eu quero que você se coloque na situação de amor, sabe? Amor e amar. Se está dolorida, se está ressentida, porque normalmente há muita briga, né, nessas ocasiões. A gente fica rebelde mesmo, né? A gente fica com raiva, né? Fica rebelada. Nossa, que coisa. Dei de tudo, né? Mas a gente nunca sabe exatamente o que aconteceu nesse processo para chegar nesse ponto.
Então você vai trabalhar no campo psíquico, você está trabalhando nesse campo energético na história. E é ali que você vai começar. E as palavras para esses filhos, elas devem ser menos agressivas, para trazê-los para a conversa. O que eu percebo dentro dessas pessoas que eu já atendi e que passaram por situações assim, é que quando elas fizeram isso, esses jovens passaram a ficar mais em casa. E ali a conversa começou a ficar mais próxima, mais possível. E eram conversas mais agradáveis, mais abertas. E a coisa foi melhorando, tá? Melhorando, até chegar no nível em que a coisa se resolveu. Mas assim, é um caso de paciência, é um caso de exercício de amor muito grande, que não é fácil. Não é fácil. Se você vê que você não tá, quando você pensa no seu filho, já vem aqueles pensamentos de raiva, sabe? Você vai projetando pior, aí é mais difícil. Você vai precisar talvez de ajuda para lidar com isso, porque você precisa ter uma visão clara do seu filho saudável. Você precisa ter uma visão clara do seu filho bem, sabe? Cheio de projetos, cheio de sonhos. Você precisa ter essa visão clara. Você sabe, se quando você pensa no seu filho só pensa no negativo, você precisa trabalhar dentro da sua mente até que essa imagem positiva do seu filho surja. Tá? E isso é amor, isso é puro amor. Então a gente vem com essa possibilidade. Alguém que está perguntando, a Dea, né? Está perguntando sobre o Ho'oponopono fazer 108 vezes. Gente, preste atenção numa coisa. A gente, 108 vezes, dependendo da situação, é até pouco. Não conte, porque tudo que a gente conta, a gente está trabalhando com o lado racional do cérebro. E o Ho'oponopono não trabalha com racionalidade. O Ho'oponopono é uma ferramenta que trabalha com o nosso inconsciente. Se ele trabalha com o nosso inconsciente, ele não segue lógica. Ele não vai seguir lógica. Então, tudo que conta, você já saiu daquele campo onde você sente. E você entrou no campo da racionalidade. Ou seja, você pode repetir 108, contar 300 e sei lá quantos, e mais não sei quantos, e você não está fazendo nada. Quer dizer, não quer dizer que você esteja fazendo nada, né? Mas, assim, o efeito que você poderia ter seria muito mais rápido, talvez, se você apenas se concentrasse naquele momento presente para fazer a prática do Ho'oponopono, como eu falei aqui numa das lives, acho que há 2 sábados, né, atrás, eu falei, você precisa sentir, estar no seu momento presente, pedir ao divino dentro de você que apague a visão que você tem que está distorcida da situação. Aquilo está doendo porque a sua visão está distorcida. Se você começar a pensar assim, como que Deus vê essa situação? No caso de filhos, como que Deus vê o meu filho? Se eu vejo o meu filho ou a minha filha doente, se eu vejo o meu filho ou a minha filha rebelde, se eu vejo o meu filho ou a minha filha como uma pessoa que não vai dar para nada, veja bem, se eu vejo assim, é o que vai ser, porque é o que eu vejo dentro de mim, da minha mente. Agora, aí você vê assim. Então, qual é a pergunta que você faz? Como que Deus vê o seu filho? Se ele não é tão puro, está escrito biblicamente, ele é tão puro de olhos que ele não vê o mal. Como que ele vê o seu filho como filho dele? O filho que ele criou, imagem e semelhança do filho que ele criou. Então, quando você tem esse entendimento, você vai ao Ho'oponopono pedindo ao divino dentro de você que apague toda a referência negativa e todo sentimento e ressentimento negativo relacionado ao seu filho. Você pode aplicar isso para o marido, para a esposa, para o pai, para a mãe, para pessoas do seu trabalho. E aí, quando você faz as 4 frases, né, do Ho'oponopono, não conte. Faça até você sentir aquele assim, ó, sabe aquele alívio que você respira fundo assim e solta? Aí você vai sentir um estado de satisfação tão profundo que você diz assim, está feito. E aí, quando você for fazer a prática de novo, é a mesma coisa. Você faz até você sentir esse alívio. Então, isso pode passar de 108 vezes, pode acontecer com 5 minutos. Não sei. Mas o que vale nesse ponto é que você faça com essa intenção. E com a atenção, veja a intenção de que o divino apague a sua visão distorcida e que você está com a atenção completa no presente. Exatamente no que você está fazendo, tá? Então, isso ajuda muito. É a forma como eu estou compartilhando aqui, a forma como eu faço o Ho'oponopono, tá? Porque para mim é o que mais funciona. E eu já vi
acho que a Regina Tavares falando também sobre a contagem. Acho que ela tem vídeos lá sobre isso, ela também não é adepta a isso não. A gente que estuda muito a origem da técnica, porque de onde que veio o Ho Oponopono, gente? Veio daquele povo lá do continente perdido de Mu, que tinha um trabalho psíquico muito intenso, muito forte, coisa que a gente aqui nem tem acesso. O Ho Oponopono é um resquício dessa técnica perdida, sabe? Desse conhecimento perdido. Então, quando a gente entende a origem da coisa, de fato, aquela origem, sabe? A gente não fica inventando treta com ele, não. A gente vai fazer como está na origem, a simplicidade com que é na origem. E aí você vê, a contagem, tudo que a gente faz contando, de alguma forma ele cria, né? A gente está trabalhando com a parte racional do cérebro, que não é o que a gente quer. O Ho Oponopono, ele trabalha com o emocional, que comunica com o inconsciente, porque os programas, né, as memórias, os ressentimentos mais profundos, aquilo que a gente toda hora que pensa, lembra daquela imagem, estão lá no inconsciente. Tá? Então é ali que a gente tem que trabalhar. Tá? Deixa eu ver se eu... Aqui já foi, aqui também já foi. Aí uma outra pessoa escreveu aqui, a Merlin, pediu para falar sobre amor, né? Eu acredito que ela tenha pedido para falar sobre a questão de relacionamentos, né? E eu falo sempre, gente, quer ter um relacionamento feliz, de verdade, trabalhe o relacionamento com você mesmo primeiro. Não é assim, eu já vi gente falando, não, mas você não pode ser assim. Gente, mas é simples. Se você não sabe lidar, veja bem, se a gente não sabe lidar com as nossas emoções, se a gente não se aceita como a gente é, como que a gente quer que o outro nos aceite? Já parou para pensar nisso? Que doideira? Eu não me aceito como eu sou, eu não lido bem com os meus sentimentos, eu não sei, eu perco a cabeça. Mas eu quero que o outro com quem eu estou me relacionando, que ele me ature. E que ele me ame, apesar de. Mas se ele errar um tiquinho assim, eu vou subir na cabeça dele e vou bater. Você acha que isso é relacionamento, gente? Não, isso vai dar certo? Não, não vai dar certo. Então, o que a gente precisa fazer para isso? Para vivenciar esse amor que é compartilhado. O amor eu só consigo compartilhar quando eu entendo que ele já habita dentro de mim. Ele precisa transbordar para que a outra pessoa venha com o que ela também tem e transborde junto. Então entenda que não é um cobrindo o vazio do outro, entendeu? Relacionamento não é para um cobrir o vazio do outro. E eu sempre falo, o relacionamento que realmente vale a pena, isso falando de relacionamento afetivo, aquele relacionamento que é duradouro, que é intenso, que é real, né, que é bem vivido, ele só acontece quando nós temos a real percepção desse amor que independe do outro. O que é esse amor que independe do outro? Tendo ou não alguém, eu sou amor, eu sou feliz, eu vou amar o que eu faço, eu vou amar as pessoas à minha volta e tá tudo bem. Normalmente quando você chega nesse nível de sentir-se, é porque é um sentir em si, né? Sentir em si mesmo esse amor é quando a pessoa vem para você, é quando o universo diz assim, ok, ela tá pronta, eu vou mandar alguém especial para ela. Ou para ele, né? Também. Então pensa, tá? Em relação a isso. A gente está vivendo num momento em que as questões, a expressão e o sentido de amor, ele foi muito perdido ao longo da vida. Completamente perdido. Ele ficou reduzido à paixão. Algum tempo atrás eu fiz uma postagem sobre uma frase de Platão, né, dizendo que quem ama não expressa, né, ele apresenta, alguma coisa assim, é como se dissesse assim, não vai fazer algo para que os outros vejam. É sempre uma coisa entre as duas pessoas, é sempre uma coisa vivida intensamente e compartilhada com a pessoa. Né? Então eu fiz até um comentário falando assim, imagina aquelas pessoas que colocam lá no Facebook, fulano, você é o amor da minha vida, e por que isso, por que aquilo, daqui a 2 meses termina o relacionamento, a mesma declaração vai para outra pessoa. Aí, isso é amor, gente? Não queira, né? Não queira que a pessoa com quem você esteja se relacionando, você só vai acreditar que ela realmente te ama se ela colocar lá no Facebook para todo mundo ver que você ama. Gente, isso não é amor não, gente. O amor é vivência, sabe? É saber que existe, que os dois têm defeitos, é saber que os dois têm dificuldades, os dois trazem a bagagenzinha de casa, com as crenças familiares, com as dificuldades familiares, com as referências, né?
familiares, é saber que a gente tem, cada um tem o seu temperamento, mas que mesmo assim, tentando e errando, né, fazendo os erros e os acertos, o desejo de construir algo em nome desse amor é muito maior do que todo esse peso, esse dilema que cada um carrega dentro de si. É isso que faz um relacionamento, né? É exatamente isso que faz um relacionamento. Mas as pessoas não, elas hoje em dia, a imaturidade, é por conta da imaturidade emocional. A imaturidade emocional é tão grande que as pessoas acham que receber amor de alguém está atrelado a presentes, a coisas que você faz para que os outros vejam. E não é nada disso, não é. É um processo vivido a dois de cumplicidade. Cumplicidade não é uma coisa para os outros verem. O amor ele tá atrelado a essa sintonia, esse desejo de construir algo juntos. E que sabendo que não vai ser fácil. Porque não é fácil, gente. Relacionamento não é fácil. Porque tem uma série de coisas, você imagina. Muitas vezes ou o marido ou a esposa, né, vem assim, é para ser o marido, é para ser o companheiro e a companheira. Aí ele quer continuar sendo o filho, então ele vem e coloca a mulher na posição de mãe. É quando vê a mulher está cuidando do marido como se ele fosse filho. Acabou tesão nessa relação. Aí, vamos supor, a mulher vem com esse perfil de filha, coloca o marido como pai. Então é aquela mulher que não faz nada. Nada que eu falo assim, não quer trabalhar, não quer construir a vida, é super insegura, tem medo de tudo. E não sei o que, tudo depende desse marido. Então ela está colocando esse marido na posição de pai e ela na posição de filho. Isso vai dar certo? Não, vai chegar uma hora que também acaba o tesão, ele vai arrumar outra pessoa. E aí você já viu, né? A confusão. Então esses papéis numa relação onde ambos são imaturos, eles tendem a aparecer, oscilar em muitos momentos. Mas nenhum dos dois estão ali compartilhando de fato a vida de adultos que querem construir algo. Isso é imaturidade, tá? Isso acontece por imaturidade. E aí eu falo assim, eles têm compreensão desse amor? Não. Não tem compreensão disso, né? Não tem. Aí o pessoal fala, quem ama cuida. Cuida do quê? Cuida do ideal dos dois, cuida do objetivo dos dois. Para que nós estamos juntos? Por quê? Pelo que nós estamos juntos? Essa é a questão. O cuidar é cuidar disso, né? Dessa construção, desse desejo de construção que aconteceu em algum momento. Mas o que a gente está vendo aí, gente, vejo isso muito. Hoje em dia eu não trabalho mais assim muito com relacionamentos. Já tenho vários cursos aí, né? Que eu já entreguei para as mulheres para despertar essa autoestima, esse autoconhecimento, para que houvesse esse despertar, esse amadurecimento, né? Mas o pessoal resume hoje relacionamento a sedução, sabe? A sexo apenas. Não é um conjunto de coisas, gente. É um conjunto de coisas. E as coisas mais importantes, elas não estão nesse campo visível. Não estão. Elas estão num bom papo, elas estão num planejamento de vida, elas estão numa cumplicidade, elas estão no desejo mesmo de sabe, fazer as coisas juntos, de construir, ter uma vida, uma visão juntos. E, gente, tem tanta coisa envolvida. E esse amor é o que mantém você nesse foco. Quer dizer, mantém o casal nesse foco. Mas o começo disso, a primeira fase, é o interno. Se você não tem em você, se você não consegue viver com você mesma, tá? Tendo ou não alguém, se você não consegue conviver consigo mesma, tá sempre na ansiedade de, eu preciso de alguém, eu tenho que estar com alguém, eu tenho que viver com alguém. Se você tá sempre dessa forma, você vai encontrar uma pessoa na esperança de que ela supra essa carência e, na verdade, ela não vai suprir. O que ela vai fazer é correr de você. Porque a responsabilidade é muito grande. Ter a responsabilidade de fazer outra pessoa feliz é uma responsabilidade muito grande. É um peso muito grande. Entenda isso. E aí, quando a gente está numa relação, Alessandra, mas num relacionamento a pessoa não tem que fazer o outro feliz, não. Os dois têm que fazer com que o objetivo inicial dê certo. E isso é felicidade para os dois. Qual é o objetivo final de duas pessoas se unirem? Não é construir uma vida? Né? Não são os valores desse casal alinhados, né? Os valores dos dois alinhados. É isso que o amor preserva.
né? É isso que o amor arrasta ao longo do tempo, aí passa anos e o valor tá ali. O valor que uniu esse casal é isso que o amor mantém e arrasta. Arrasta ao longo do tempo, né? Agora, quando os valores não estão alinhados, a imaturidade emocional, há muita carência de ambos os lados. Tem o amor, a referência de amor deles vai ser uma referência muito pobre e que vai sucumbir na primeira crise. Vai sucumbir, vai romper, ruir na primeira discussãozinha. Na primeira apertada de pasta de dente, sabe? Deixada fora do lugar, pronto, vai acabar ali. Entendeu? Vai acabar na primeira louça que não tá lavada. É tipo isso, gente. Sério, é sério, acaba desse jeito. E aí você vai observando, né, esse movimento e vê por que não estão fluindo. As pessoas não estão se dando chance de experimentar verdadeiramente esse amor. Esse amor que liberta de fato, esse amor que traz grandes benefícios. As pessoas não estão se dando oportunidade de experimentar isso. Por quê? Estão imaturas emocionalmente ainda. Então tem gente que tem 50 anos e ainda não tá maduro para casar. Nem mulheres, nem homens, tá? Ainda não estão maduros para casar. Porque ainda estão naquela de serem cuidados. Sabe? Quer ser cuidado, né? Quer ser o filho. Então você vê em muitas e muitas relações em que o marido quer ser filho. Coloca a esposa no papel de mãe. E a mulher fica assim, gente, mas eu casei e não foi pra isso, né? Eu queria ser tratada como rainha, eu queria que a gente pudesse, ele pudesse me levar pra jantar, que a gente pudesse sair, viajar, que ele me surpreendesse de vez em quando. Assim como eu também fazer surpresas pra ele. Eu faço surpresa pra ele, ele nem liga. Ele senta no sofá, liga a TV, fica lá passando, né, os canais. E tipo, era nosso aniversário de casamento e ele nem lembrou. E eu fiz aquele jantar bonitinho e ele sentou, comeu, sentou no sofá, pegou a TV. Isso é aquele homem que é filho que tá querendo ser cuidado, entendeu? Tipo, a mãe tá lá. E assim a gente vê isso acontecendo por todos os lados, né? Assim, a gente vê as relações acontecendo assim. Então o que acontece? Imaturidade emocional. Ponto. É essa a questão. A falta de compreensão desse amor, né? Desse amor que ele é sentido, sabe? Que ele vem nas suas entranhas, que ele desperta em você uma clareza, uma compreensão que você não consegue entender. Mas que ele vem trazendo, né? No primeiro momento você não consegue entender, mas ele vai clareando para você a vida, sabe? O compartilhar, o que dá sentido à vida. E isso, gente, não é para ser vivido no status de Facebook, sabe? Ou no status de um Instagram. É frágil, isso não é amor, isso é fragilidade. Tá? Então é isso, gente, vamos lá, né? Deixa eu ver se eu consigo... Bom, aqui eu acho que acabou e eu não sei se eu consigo desativar a pergunta. Deixa eu ver se vai. Não consigo. Ah, consigo aqui, ó. Pronto. Agora sim. Alguém aí com alguma dúvida? Hoje a live foi bem diferente, né, pessoal? Oh, meu Deus, eu não consigo baixar o negócio aqui. É sério, Brasil? Deixa eu botar um coraçãozinho. Pra ver se ele... Ó, subiu e não desce. Agora foi. Pronto. A Fabiana tá falando, as pessoas ficam com pirraça de que o outro que comece, mas começa a praticar quem enxergar primeiro. Exatamente. O caminho para o verdadeiro amor. Exatamente. Alguém tem que começar. Alguém tem que se render, né? Reconhecer e começar. Né? Então a gente precisa entender isso. Eu sempre falo assim, é muito bom. Tem hora que eu falo assim, gente, por lidar com pessoas, né? De todo tipo. Pessoas da família também, inclusive, né? Família é difícil, né? Família sempre é difícil, mas a gente vive e convive. Mas eu falo assim, às vezes a ignorância às vezes é uma benção. Porque quando a gente tem conhecimento das coisas, a gente precisa ter mais compaixão. Quando a gente tem compreensão das coisas, entendimento, a gente precisa buscar de alguma forma ajudar aquela pessoa, levar para ela algum esclarecimento, sabe? Lançar algumas sementes ali. E às vezes o fato da gente ser ignorante, o fato da gente não conhecer, talvez a gente reaja, fala aquilo ali, virou as costas, pronto, acabou, né? Fica fácil.
Mas a gente conhecer um pouquinho, nossa, gente, ai, às vezes é difícil, né? Mas o conhecimento é isso, né? Cristo dizia, conhecereis a verdade vos libertará. E essa liberdade que a gente alcança é de alguma forma para que a gente também ajude as pessoas, né? Traga as pessoas para essa condição. E eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas muito perdidas, e a gente vê que é pura imaturidade, não é outra coisa, imaturidade emocional, nada mais. E a gente, no grupo que a gente vai começar amanhã, que é o grupo de alquimia metafísica espiritual, vocês vão ver amanhã, muitas coisas vão ser descortinadas, vocês vão ver a partir de amanhã, a gente vai até domingo. Então vocês vão ver se muitas coisas vão ser descortinadas. A gente vai trabalhar um único princípio da metafísica. Não vamos esgotá-lo, porque 4 dias não é o suficiente. Mas o que vocês vão ver já vai trazer muito esclarecimento. E eu digo para vocês, é um passo à frente que vocês vão dar. E que não tem como voltar atrás mais. Já aviso logo, tá? Já aviso logo. Porque é forte, tá? Tudo que vocês vão entender ali vai trazer para você tanta clareza. Gente, isso é meu gatinho querendo entrar, o Kento. Vai trazer tanta clareza para vocês que vocês vão ficar assim. Eu tenho certeza que o grupo vai fervilhar em informações. Cadê o Kento? Cadê? Tá pedindo pra entrar. Vem cá. Opa. Ah, meu bebê. Peraí, gente. Acho que agora foi. Deixa eu mostrar aqui o Kentozinho barulhento. Ó, esse aqui é o terceirinho que faz barulho. É o meu pretinho. Olha, gente. Olha, dá oi pro pessoal. O que você quer aqui? Fazer bagunça? Ele quer fazer bagunça, gente. Ele não gosta. Vamos lá, gente. Ó, como que você participa do grupo se você ainda não está? Eu vou deixar... Manda uma mensagem pra mim, que aí eu boto o link pra você. Eu não botei link, porque era pro pessoal que tava ali era o pessoal que tava no grupo lá do Sentir e Fluir, né? O pessoal do Sentir e Fluir já foi pro grupo, já migrou, meus alunos estão todos lá também. Vai todo mundo participar desse movimento e vai ser incrível, porque a gente vai falar especificamente dessa lei metafísica, que ela é a base de tudo. Se você entender esse processo e der continuidade aos seus estudos, reconhecendo esse princípio, vocês vão ter um avanço absurdo na vida de vocês. Vocês vão se blindar de uma série de coisas, vocês vão avançar emocionalmente, vocês vão ter muito mais despertar e conexão espiritual. Essa sabedoria vai surgir para vocês. Gente, é maravilhoso. Mas assim, preparem, porque alguns paradigmas vão cair por terra. E é necessário que isso seja feito, porque, né, tem que ser feito, senão você vai continuar andando em círculos, tá? Então você é muito bem-vindo aí no meu curso, nesse curso gratuito desse grupo de 4 dias, né, que a gente vai manter aqui por 4 dias, tá bom, gente? Desculpa aí a bagunça, eu tô com o telefone e aí o outro fazendo barulho, mas é isso, recado dado. Gratidão aí por vocês estarem aqui, né? Gostaram da live diferente hoje, né? Com as perguntinhas, que eu acho que ajuda, né? A Elias está falando que eu viro vocês do avesso. Nada, eu ajudo vocês a despertarem, a saber quem vocês realmente são. Né? São espíritos lindos, maravilhosos, iluminados, que não estão aqui para sofrimento. O sofrimento já acabou há muito tempo. E a gente precisa se alinhar para as situações em que todo mundo chama de sofrimento, você superá-las. Porque você sabe quem você sabe quem é por você, e você é instruída a dar os passos certos, a vencer cada etapa. Então, é isso, gente. Isso daí, né, não é todo mundo que dá conta, não, né? Você vai sair daquela situação de, né, não tá indo bem. Não tá indo bem, aí já viu. Você vai parar de falar isso, não tá indo bem, não, vamos lá, é por aqui que eu vou mesmo. Tá acontecendo isso aqui, então vamos lá que eu supero. Supera porque você é a imagem, você é um com o Pai, você é a imagem e semelhança dele. Você tá aqui para ser aquele que traz o céu para a terra. E isso é o grande desafio, né, gente? Vamos combinar. Exatamente, o modo de sofrimento é isso, é falta de conhecimento. A gente só sofre porque a gente não conhece. Mas quando a gente conhece, vem a responsabilidade e aí já viu, né? Então é isso, gente, ó. Gratidão a vocês, tá? Tchau, tchau. Amanhã a gente tá por aqui de novo, a gente vai ter live.
e a gente se fala, tá? Quem tiver alguma dúvida, quem quiser participar do grupo, manda uma mensagem aqui pra mim no Instagram, que eu mando pra você o link, tá bom? Ó, gratidão. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada pela participação.